Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Pensador Cristão. Eu sou o palestrante e escritor José Aparecido e você está no meu canal. O vídeo de hoje é a sequência do comentário da lição da Escola Bíblica Dominical do dia 21 de junho, a saber, o título da lição, A Conduta do Crente em Relação à Família. Eu escolhi comentar esta lição pelo fato de que tenho grande apreço pela convivência em família e também porque família é uma ideia de Deus, família é um projeto de Deus. A igreja é uma família constituída de várias famílias e quando a família vai bem, a igreja vai bem também. Vamos em frente. O segundo ponto é a conduta da esposa crente. Segundo tópico. De acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. Neste ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. O conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns para com os outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos seus maridos. Efésios 5, 22 diz: Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Dos filhos a seus pais. Efésios 6 e 1, que diz assim: Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Continua ainda em relação ao assim como a igreja está sujeita a Cristo, Efésios 5 e 24. Diz assim: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres sejam sujeitas em tudo a seus maridos. Maravilha! A conduta da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher cristã ocupava uma posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Você vai ler aí em Gênesis 31, 14 e 15. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores. Né? Já no Evangelho de Cristo, as mulheres alçam posição de dignidade igual à dos homens. Ao conversar com a mulher samaritana, Jesus quebra estes paradigmas da época e se opõe ao preconceito e à discriminação. Ficou muito lá atrás essa maneira, esse modo, esse conceito em relação à mulher, em relação à sua importância, em relação ao seu brilho, em relação à sua voz, em relação ao impedimento de ouvir a sua voz. Ficou lá atrás, né? Aquela frase, o chefe aqui sou eu, quem manda aqui sou eu. Jesus comanda o nosso lar, Jesus comanda a nossa família. Nós, como mordomos, estamos aqui para cuidar, para zelar desse grande patrimônio, o qual o marido não faz nada sozinho, a esposa não faz nada sozinha, os filhos não fazem nada sozinhos. É uma engrenagem que funciona devidamente quando está interligada. O papel da mulher no lar é indispensável, o papel do marido no lar é indispensável, o papel dos filhos no lar é indispensável, certo? Assim fazendo, vocês terão uma vida feliz, uma vida abençoada. Eu costumo dizer que não precisa ficar toda hora colocando para a esposa: olha, você tem que ser submissa, você tem que ser sujeita a mim, você tem que... Se o homem tem uma posição clara, coerente, concisa, madura, responsável, a condução do seu lar, ela será algo natural. É semelhante a um pastor de igreja. Tem pastores que eles assumem uma igreja e ao assumi-la, costuma-se dizer, casou com aquela igreja, ele não diz muita coisa. Os seus primeiros dias, a pergunta é: o senhor vai mudar o quê? O senhor vai fazer o quê? E ele fala: eu não vou fazer nada, gente. Ele vai estabelecendo a sua liderança de modo que as coisas vão acontecendo, vão se resolvendo, vão fluindo, e daqui a pouco ele vai sendo compreendido como ele é, o que ele gosta, o que ele não gosta, como ele trabalha, e ali ele daqui a pouco estabelece a sua liderança.
né? Então, o marido responsável e líder não precisa de uma placa dizendo para a esposa que ela tem que ser submissa. Ele tem uma liderança lógica, responsável, e ela acompanha essa liderança, dá uma sugestão, dá uma ideia, dá um conselho, dá uma dica, mas ele tem responsabilidade. Ela é submissa a um homem que é submisso a Deus. Ela é sujeita a um homem que é sujeito a Deus. Ele cumpre com as prerrogativas desposadas em Efésios no capítulo 5, versículos 1 a 30. Então ele é cumpridor do seu dever. Não é tão difícil para uma mulher que é cumpridora do seu dever cumprir o seu dever ao lado de um marido que cumpre o seu dever também. Agora, é desastroso quando o marido não cumpre os seus deveres, a mulher não cumpre os seus deveres, os filhos também não. É aí que o lar, que podia ser um pedacinho do céu, pode se tornar algo bem pior. Vamos em frente. A reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Olha bem, capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Eu sou admirador de todos aqueles que estão ao seu lado crescem, se tornam pessoas melhores. Então, sou admirador do marido que treinou e que deu à mulher espaço para que ela pudesse aprender, por exemplo, a lidar com muitas questões relacionadas a finanças, relacionadas ao dia a dia no lar, dirigir, ir e vir. Se precisar levá-lo no aeroporto e vir, ela vai levá-lo, ela traz. Se precisar resolver alguma coisa, ele estando ausente, ele orienta e ela o faz. Eu sou admirador de maridos que capacitam as suas esposas, de maridos que treinam as suas esposas, fortalecendo-a emocionalmente, afetivamente, psicologicamente, espiritualmente, em todos os sentidos, para ter uma mulher viva, que tem vivacidade no seu dizer, no seu caminhar, no seu se conduzir. Continue. Ele fazendo isso, ela naturalmente vai amá-lo, naturalmente vai respeitá-lo. O homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. É salutar para a esposa respeitar um homem de respeito. É salutar para a esposa honrar um homem honroso e honrado. É salutar para a esposa atender um pedido, seguir uma orientação de alguém que é orientável e ainda sabe falar. Amor, é assim. Meu bem, vamos fazer assim. Amor, que tal a gente fazer assim? Faz assim, você não sabe nada. É difícil seguir alguém dessa maneira. Então, que você possa saber comunicar a sua visão, saber comunicar-se com a sua esposa. E esta habilidade não se aprende de um dia para o outro, e ela se pratica no dia a dia. E toda a vida é um novo treinamento. Vamos em frente. Denota também um sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu marido. É influenciável. É algo que é como a lei da semeadura. Né? O que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. O que quereis que seu marido faça, faça ele também. O que quereis que a sua esposa faça, faça a ela também. Então é muito importante isso. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. É importante também, neste quesito, o papel da esposa em estar ao lado do seu marido, fortalecendo-o na sua liderança, certo? Por isso que em um dos meus vídeos, no canal Pensador Cristão, eu digo a frase: acertou no casamento, acerta no resto. Errou no casamento, terá dificuldades imensas na sua vida. Porque você ter ao seu lado uma esposa que lhe ajuda, você ter ao seu lado uma companheira, é algo salutar. Eu não teria condições de realizar nada do que tenho realizado em 26 anos de carreira, como pregador, palestrante, escritor e assim por diante, sem o apoio de minha família e especialmente de minha esposa. Então é salutar que a mulher seja não uma adversária, mas uma aliada do marido, aliada, e que o marido
faça por onde ter essa aliada com prazer ao seu lado. Significa que a esposa acaba participando das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do marido. Olha, como é desastroso, uma coisa bem simples. Num bate-papo entre homens, ali está a mulher entrando toda hora e o homem tem um problema com números, que ele erra muito datas, ele é um desastre, sempre ele aumenta, ele diminui, ele esquece, ele troca personagens quando está falando uma história, repete uma história que já contou várias vezes, mas ele não está falando para ela aquela história, ele está contando para uma pessoa que não ouviu ainda, e às vezes até já ouviu, e ela vai falar, ai, você de novo vai contar essa história. Outra hora ela desmente a história que o marido está contando. Como é desastroso a mulher que vai entrando na conversa, que vai desmentindo, que vai tirando a autoridade do marido. Eu sei que é muito desastroso o marido tomar decisões, mínimas que sejam, sem dialogar com a sua esposa. Mas também é muito difícil quando ele tem que desfazer decisões tomadas porque a esposa mandou ele, desautorizou ele a decisão que ele havia tomado, passou por cima da palavra dele e às vezes ainda pega o telefone, liga e desfaz o negócio e fala que ele não está autorizado a fazer nada daquilo que ele fez, portanto ela desfez tudo. É um desastre essa desarmonia, esse desajuste. Então aqui está dizendo que ela participa das decisões, positivo, sou 100% de acordo, mas ela não é uma opositora desastrosa que fica tirando a autoridade do marido nas coisas que ele faz. Isso envolve vida pessoal, vida profissional, vida cristã, vida eclesiástica, vida conjugal, vida material, vida cotidiana, em todas as áreas. O casamento, você não descasa para fazer uma coisa e casa de novo para fazer outra. Você está casado todo o tempo. Todos os seus erros e acertos vai refletir no seu casamento. Eu achei muito importante esta colocação do nosso exímio comentarista. A conduta do crente como filho. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina quer dizer disciplina, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Não é muito fácil em tempos em que competimos, os pais competem grandemente com todo o conteúdo da internet, com todo o conteúdo das redes sociais. Hoje, o pai de hoje, ele tem um grande opositor à sua ideologia, aos seus princípios e aos seus ensinos, que é todo o conteúdo esposado pela internet. É o pai falando e a internet falando, as redes sociais falando. Então hoje nós temos que estar às vezes até antenados a algumas coisas que os nossos filhos ouvem em termos gerais, para que não venha estas coisas que eles ouvem criar uma placa, criar um bloqueio ao ensino cristão tradicional, aos ensinos bíblicos e assim por diante. E já chama a atenção de pais com filhos crianças e adolescentes que estão numa fase influenciável. Cuidado com os conteúdos que o teu filho está acessando. Cuidado com os conteúdos, quem está sendo o mentor do seu filho. De repente você pensa que é você. Passa 8 a 12 horas longe deles, 2 a 4 horas mais longe e passa uma parte dormindo. Que tempo resta para o homem do dia a dia cotidiano da vida, que trabalha, viaja, estuda, ensina, compra, vende para os filhos? Então, você tem que ser um perito na criação e na educação dos seus filhos, para que você não os perca dentro da sua própria casa, especialmente entre infância e adolescência, mas não para por aí, continua por toda a sua vida. Até que eles se casem, você tem um período de criação, educação, mentoria, aconselhamento, disciplina, treinamento e ensinamento. Depois é outra fase e no canal nós vamos estar falando sobre isso, vamos produzir um vídeo falando sobre isso, certo? Criação e educação de filhos pós o casamento. Mas vamos em frente. Significa orientação e treinamento. A palavra demonstração quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o bem e o mal. Olha,
Eu ouvi um pai falar orgulhosamente: eu treinei o meu filho para ser uma pessoa invencível, para ser uma pessoa invencível. Além das exortações, cabe aos pais estabelecer parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor, excesso ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira desses filhos. Eu fiquei sabendo de uma história onde um garoto ele fez um corte no seu cabelo totalmente estranho aos padrões bíblicos. Chegando em casa, seu pai acabou corrigindo exatamente nessa forma que o comentarista está pedindo para que não seja feita, e ele ali promoveu um desajuste, um desmantelo tão grande no seu lar, que o seu filho saiu de casa porque ficou com vergonha de ter apanhado do seu pai, tendo ele 17 para 18 anos. E esse menino saiu de casa e foi embora para uma outra cidade, e a mãe acompanhou o filho. Não estou falando que a mãe agiu certo, não estou falando que o pai agiu errado, não estou falando que o filho agiu certo. Eu estou dizendo que quando acontece um problema no lar, seja ele qual for, ele tem que ser resolvido de cabeça fresca. Ele tem que ser resolvido de uma forma que fique bom para todo mundo. Então esse pai poderia ter conversado com esse filho e dizer: meu filho, o pai ficou muito triste, chateado e ficou até nervoso com essa atitude sua. Me dá um abraço aqui. Quando esse cabelo seu cortar, não faça mais um corte desse, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ganharia ele, ganharia o filho, ganharia a mãe, ganharia o casamento e ganharia a família. Eu estou dando apenas um exemplo, somente um exemplo. Pode ter 1001 outras situações que vocês devem tomar cuidado e saber resolver. Conduta requerida aos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo Paulo. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isso é justo. Isso é justo. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida. Pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Então aí você vê mais uma vez, assim como Deus dá ao marido a responsabilidade para que a esposa seja confortável em lhe atender, Deus cobra novamente dos pais um exemplo para que seus filhos tenham facilidade em lhe obedecer e lhe atender, certo? Então é uma aliança que acaba convergindo dos dois aspectos, tanto em relação à mulher, com relação ao marido, com relação aos filhos, em relação ao pai. O pai, o líder da casa, está municiado de uma sobrecarga de responsabilidade para dar exemplo à esposa, para dar exemplo aos filhos e para dar exemplo e honrar o Senhor e dar exemplo diante das pessoas que o rodeiam. Assim, os filhos devem obedecer e honrar a seus pais. Obedecer significa cumprir o que é ordenado, como é duro lidar com filhos desobedientes que trazem tantos problemas, tantas dificuldades. Eu glorifico a Deus, pois Deus tem me presenteado com 2 filhos abençoados que têm dado alegrias e prazer para mim, para sua mãe, e nós os amamos demais. São nossos heróis da vida real. Você que tem tido problemas com a criação e educação dos seus filhos, eu estou orando por você. Deus vai te ajudar, Deus vai te dar vitória. A obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais. E a honra é um dever para a vida toda. Olha aí, a obediência é devida enquanto viverem sob a tutela dos pais. Não importa a idade, não importa a barba, não importa o tamanho, não importa o peso, a obediência é a mesma. Enquanto debaixo do mesmo teto, enquanto sob a tutela, a obediência é a mesma. Agora, a honra é pela vida toda. Pai, agora saí de casa, não fala mais comigo, você não fala mais nada, você não manda mais na minha vida. Olha, é perigoso esse comportamento. Mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, é uma promessa dupla, lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quando você vai a um cemitério, a maioria dos filhos que você vê morrendo em idade precoce, dos 16, dos 13 aos 25 anos, a não ser por uma fatalidade, um acidente, uma enfermidade tal, a maioria são filhos desobedientes a seus pais.
seguro. Isso não é seguro. A maioria dos filhos que morrem novo, a não ser por uma trágica fatalidade, é desobediência aos pais. É bíblico. Você quer viver muito? Obedeça seus pais. Honre seus pais. É um mandamento para que você viva bem e para que você viva longos anos sobre a terra. Conclusão. No modelo divino, todos os membros da família cumprem seus deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança do marido, aos pais o dever de educar a seus filhos, aos filhos o dever de honrar e obedecer seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Isto que eu chamo de uma conclusão impecável. No meu vídeo, Como Preparar Sermões no canal Pensador Cristão, eu falo sobre isso, e este é um exato e exímio modelo de uma conclusão. Olha quantos pontos importantes. Se por acaso você não compreendeu o comentário destas e de outros comentários que você vai ouvir, essa conclusão aqui ela é tudo. No modelo divino. Quer ser feliz? Siga o modelo divino, que é citado amplamente nas Sagradas Escrituras e nos textos citados na lição. Segundo, todos os membros da família cumprem seus deveres específicos. Não é algo que você faz se quiser. Não é algo que você não gosta de fazer, não faz. Não é algo que você não concorda que deve ser assim e não vai fazer. É algo que você cumprindo será abençoado. Será abençoado por Deus. Descumprindo, sofrerá as consequências. Ponto final. Simples assim. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. Amar não é apenas um sentimento, é um sentimento e um verbo. Conjuga ele com cuidado, com carinho, com provisão, com proteção, com conselho, com dica, com orientação, com afeto, com acompanhamento, enfim. Bom, amar e liderar, conduzi-la de forma lógica e responsável. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança do marido. A esposa, o dever de submeter, sujeitar-se a uma liderança responsável com lógica. E aos pais, o dever de educar os seus filhos. Na infância, Provérbio 22:6. Ensina o menino no caminho que deve andar, instrui o menino no caminho que deve andar, educa o menino no caminho que deve andar. São 3 traduções diferentes. Na adolescência, os perigos dessa fase. Quem fizer uma cova cairá nela, quem romper o muro, uma cobra o morderá. Ensinar ele sobre os perigos da fase da adolescência. Na juventude, Eclesiastes 9:11-9. Alegra-te, jovem, nos dias da sua mocidade, anda pelo caminho do coração, pela vista dos olhos, sabe, porém, que por todas essas coisas trará Deus a juízo. Orienta-os a tomar cuidado com a vista dos olhos e os caminhos do coração. É um direito do jovem ser feliz e recriar-se, mas tem que tomar sempre cuidado com a vista dos olhos que não se fartam de ver e com o coração que engana qualquer um de nós. Aos filhos, o dever de honrar e respeitar os seus pais, e assim esse lar terá amor, respeito mútuo e prosperidade. Este foi um breve introdutório comentário da lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. E eu sou o palestrante e escritor José Aparecido, este é o canal Pensador Cristão. Inscreva-se no canal, deixe seu joinha, ative as notificações e receba novos vídeos semanalmente. Muito obrigado por assistir essa aula até aqui.